Graças a paz, povo, sejam bem-vindos. Eu já vou convidando o Gessene para a gente já ir batendo um papo. Que assim a gente já vai organizando aqui, vendo se o enquadramento tá bom. Sejam bem-vindos, vocês que estão entrando agora. Gessene, seja bem-vinda. Vamos ver se o som tá bom, se os áudios estão bons. Deixa eu ver aqui uma cosita. Gessene ainda tá entrando. Tá ouvindo, Gessene? Acho que tá entrando ainda dela. Deixa eu ver como é que tá. Ellen entrou. Seja bem-vinda, minha irmã. Acho que tá cortando um pouquinho minha cabeça. Só afastar mais para trás. Um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu me afastar só um pouquinho. Vitor, vocês estão ouvindo bem? Acho que a internet de Gessene caiu. Deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu ver se Gessene vai entrar de novo. Gente, sejam bem-vindos. Antônio Souza, seja bem-vindo. Deixa eu ver aqui, Gessene caiu a dela, vou chamar de novo. Manhã, seja bem-vinda, entrou agora. Gente, quem já entrou, vai aí mandando. Do lado tem um aviãozinho. Vocês podem ir mandando. É tipo uma setinha aí, convidando outras pessoas. Thalita, Vitória, seja bem-vinda. A gente tá esperando só a conexão de Gessene dar uma melhoradinha pra começar. Eu já convidei. Nara entrou, seja bem-vinda, Nara. Deixa eu ver só se a conexão dela melhora, tá? Deison, seja bem-vindo. Tô esperando, já mandei o convite pra Gessene, tô esperando só ela entrar. Tá aguardando resposta, Gessene. Deixa eu dar uma olhada. Vou te convidar de novo. Juliana, Ju, seja bem-vinda, minha querida. Deixa eu mandar de novo pra Gessene. Já mandei, tô esperando. Às vezes tem isso, né, gente? A conexão tá um pouco ruim. Deixa eu ver se agora vai. Então, gente, a gente vai estar hoje conversando com Gessene. Ela fala comigo mesmo. Também quero falar contigo depois, Deison. Eu vou fazer uma live contigo. É mês que vem, se prepara, viu? Hélio, seja bem-vindo, meu querido. A gente tá só esperando aqui. Eu já mandei o convite. Acho que a conexão lá com o Gessene tá um pouco ruim. Ah, agora sim, tá entrando. E aí, tá ouvindo agora? Tô ouvindo, só que eu acho que a imagem não tá aparecendo. Pera aí. Tá pausado, parece. Assim, no meu tá ainda como se ainda estivesse conectando. Vamos esperar. Dá pra ouvir minha voz? Dá pra ouvir, mas pra te ver, não. Pera aí, então. Carla, Rayane, seja bem-vinda. Vamos ver se é a conexão aí, né? Pode ser. Às vezes demora um pouquinho para entrar. Gente, enquanto vai entrando, eu agradeço muito pela presença de vocês estarem aí. Gessene, ela tem um testemunho lindo que ela vai contar pra gente hoje. E assim, ela é uma das pessoas, das minhas linda. Ela tem, saiu, acho que tá com problema na conexão dela. Vamos ver, pode ser a internet, vamos ver. Vou enviar de novo. Em nome de Jesus, vai ficar boa.
Jonathan, seja bem-vindo também, Jonathan Douglas. Não tá aparecendo minha cara. Oh, meu Deus. Na semana passada também eu fiz com a Ana Virgínia, ela disse que ela não aparecia de jeito nenhum. Pra mim aparecia, mas ela não estava vendo Você tá me nada. vendo? Ah, não, nem Eu te vendo também não não tô me tá. vendo. Peraí que eu vou chamar minha cunhada, viu? Aqui. Tá. Não tá me aparecendo. Jéssica é um milagre mesmo, né, gente? Deixa eu ver ali que eu acho que ela tá. Jéssica, ela mudou agora de cidade, então ela ainda tá se adaptando lá à cidade, ela tá na casa da cunhada dela. Então, deixa só ela ver ali com a cunhada se há algum problema de conexão. E aí, para quem não lembra de Jessane, ou quem não conhecia Jessane, Jessane uma coisa muito linda nela, é que quem conhece a história de vida dela sabe é, quantos problemas ela passou e quantos problemas ela ainda vem passando. Mas, gente, eu ficava assim, encantada com ela quando ela ia para o louvor e mesmo diante de tantas circunstâncias que ela estava, né, que estava acontecendo na vida dela, ela tava ali louvando, ela tava ali adorando ao Senhor com o sorriso mais lindo desse mundo. Então, assim, isso me deixava tão, tá certo, Jéssica, ela vai entrar pelo do esposo dela. Isso me deixava assim sabe, impactada. Meu Deus, às vezes até, e é o que a gente vai estar conversando na live, só vou estar adiantando um pouquinho, né? Sobre o quanto mesmo em meio a tantas dificuldades que ela passou, ela enfrentou, ela nunca deixou de adorar o Senhor, ela nunca deixou de servir ao Senhor. E aí ela vai estar trazendo hoje pra gente esse testemunho de vida tão lindo. Se você está nessa live e você ainda não mandou um convite para umas 10 pessoas aí que faz parte dos seus contatos, manda aí para uns 10 que essas pessoas precisam ser impactadas, essas pessoas precisam ouvir esse testemunho de vida, porque às vezes a gente tá para baixo, a gente tá achando que os nossos problemas são os maiores problemas do mundo, e às vezes tem gente que tá passando por uns problemas maiores que os nossos, mas enfim, não é o problema que fez parar. Não são os problemas que vão fazer a gente parar, não são as dificuldades e não são as circunstâncias. E Jessene é um exemplo disso. Quero mandar um cheiro para Andressa, que está aqui na live também. Andressa, meu amor, saudade de você. Eu quero saber quando é que você vai aparecer por aqui, que eu soube que você esteve em Tapari, que nem me avisou, né? Sim, bichinha. Ai, gente, deixa eu ver aqui quem foi que mandou. Tô esperando só ver aqui ela entrar pelo do esposo dela, tá bem? Eu creio que vai dar certo em nome de Jesus. Raíssa, seja bem-vinda também. Gente, parece que é um mistério. Toda vez que eu vou fazer live, sempre acontece alguma coisa nessa internet. É, como diz o professor Saulistan, é o Exu da live. Sempre dá alguma coisa nessa live, minha gente. É incrível. É Sertão Decor, é Jessane. Então, eu vou chamar por aqui. É o dela. Em nome de Jesus, agora vai dar certo pra gente estar conversando um pouquinho e vocês vão ser impactados com a vida dela. Oh, glória, aleluia! Que bom! Eu já estava aqui, minha filha, orando em línguas pelo Espírito, que não era possível que essa live não fosse dar certo hoje. Porque Vai sim. terça-feira passada já não deu, na outra terça também. Parece um mistério. Então, gente, primeiro eu quero agradecer, Jéssica, pela sua disponibilidade em estar hoje aqui com a gente. Eu sei que você está de mudança, mudou essa semana e tá tudo muito Foi. novo, né, para você. Só que eu já tinha convidado antes né, do susto dessa bonitinha inventar de ir se embora e abandonar a gente aqui. E aí a gente teve que adiar um pouquinho. Eu disse, vamos fazer nessa semana que vem. Será que dá certo? E glória a Deus que hoje deu certo. Então, Estamos assim, aqui. gente, como eu tava falando pra vocês, Jessene é assim, é uma pessoa que me inspira, porque ela passou muitas dificuldades e ela vai estar contando esse testemunho dela hoje. Mas eu vi ali ela no louvor, cantando com o sorriso mais lindo do mundo, assim, parecia aquele anjo, sabe? Tipo, nada tava acontecendo em volta, era só ela e Deus. Ali ela vai contar essa experiência pra gente. Então, eu queria
que ela mesma se apresentasse, né, pra gente. Ela era aqui do Verbo, nos abandonou, o Verbo Petrolândia, e agora vai lá pro Verbo Serra Talhada, mas ainda continua, Isso, né? Isso, Jéssica? isso mesmo. E assim, ela. Conta aí, você serviu aqui em tanta coisa que, de quando eu entrei, eu sei que você serviu em muitas outras coisas mais. Fala aí do que você já serviu na igreja. A paz, minha gente. Graças a Deus deu certo. Estamos aqui. E para mim sempre foi um prazer servir na casa do Senhor. Desde muito nova, desde quando eu era criança, eu já tinha esse desejo de estar na casa do Senhor. Eu me lembro que quando eu era muito pequena, com uns 4 anos mais ou menos, eu chorava para ir para a igreja e meus pais não eram cristãos. E eu ficava na janela da minha casa, esperando as pessoas irem para a igreja para me ficar pedindo para me levar. Então eu sempre tive esse desejo por estar na casa do Senhor. E quando eu cheguei no Verbo da Vida, foi muito intenso. Eu sempre fui muito intensa no servir. E não escolhi onde eu queria servir, né? Eu sempre estive de coração aberto para onde os meus pastores, líderes, né, quisessem me colocar, eu estava disponível, né? Mas já trabalhei na limpeza, na diaconia, dirigindo o culto, na salinha das crianças, recepcionando as pessoas, em mil utilidades. Já fiz de tudo um pouquinho já. Eu lembro que no início, né, tinha que ser assim, multiuso. Hoje já chegou mais algumas pessoas, né, para nos acrescentar, então está sendo mais fácil o serviço. Mas no início, a mesma pessoa que estava na diaconia, às vezes era as pessoas que iam para o DI, eram as pessoas que faziam outras coisas, dirigia culto. Então, havia, né, uma multifuncional ali. Mas sempre foi muito prazeroso para minha vida servir na casa do Senhor. Nunca foi peso. Amém. Gente, e assim, o tema que eu escolhi para a gente estar falando hoje é porque eu conheço um pouco da vida de Jéssica e eu vejo, hoje ela passa por uma dificuldade, um problema no quadril, que ela vai detalhar mais para a gente. E muitas vezes, isso é até uma das perguntas que eu ia fazer a ela, mas eu já vou antecipar, eu não sei nem se eu antecipo, era uma das últimas perguntas que eu ia fazer a ela, era que ela também fazia parte do louvor, né? Então, quando ela Isso. estava ali louvando, eu acredito que em alguns momentos ela sentiu dor, né? E assim, Jéssica, em algum momento você sentia dor, porque eu lembro que ela era da recepção e ela precisou sair da recepção por conta que ela não podia ficar muito tempo em pé. E às vezes o louvor demora meia hora. E às vezes ela estava Uhum. cantando e eu acredito que algumas vezes ela sentia dor, mas você olhava para ela estava com aquele sorriso de um canto ao outro, assim, que os cremes dentais estão perdendo, gente, esse sorriso numa propaganda, porque assim ela estava sorrindo e não estava nem aí. Você via que ela se entregava completamente ali na adoração ao Senhor, mesmo diante de dores que eu sei que ela estava ali sentindo, não é isso, Jessane? Isso. Assim, se eu for falar que não senti é mentira, né? Porque muitas vezes eu já fui para a igreja, né? Mancando, sentindo já a perna. Às vezes a minha carne queria não ir. Já teve vezes eu querer falar, Jonatas, era meu líder, né? Jonatas, por favor, coloca essa pessoa, porque eu não tô. Mas naquele momento eu ficava me imaginando, né? Se eu estiver fazendo isso, eu vou estar dando um lugar na minha carne. Não estou dizendo se por um acaso alguém que estiver sentindo dor, estiver impossibilitado de fazer determinadas coisas, não force. Se você não estiver sendo guiada por Deus, não faça, não vá além dos seus limites. Só que isso me fazia bem. Isso me fazia ficar cada vez mais forte. Estar ali, não somente porque eu estava ali louvando no altar, né? Não era por estar me aparecendo, não, mas estar ali servindo a Deus me dava mais força. Tinha momento que eu estava ali e quando acabava aquele momento de louvor, aí sim que eu ia me cair em si, que a minha perna estava doendo. Às vezes, quando eu descia do altar, quando ia sentar, meu Deus do céu. Só que é algo natural, foi algo assim, uma decisão. Eu tomei uma decisão dentro de mim, que nada iria me parar, nada iria deixar eu de louvar ao Senhor, independente se era no louvor ou se era na cadeira, nada ia deixar.
eu não ia perder um culto, eu não ia perder encontros, nada. Então, eu mesmo decidi que eu não ia dar lugar, não ia deixar, porque eu achava assim, que se eu não estivesse naquele lugar, Satanás que estaria feliz, porque ele coloca doenças nas nossas vidas para nos fazer parar. Então, eu nunca deixei que doença vinda de Satanás nenhuma me parasse. Eu nunca deixei que sintoma, ou que seja, se levantasse sobre a minha vida, me fizesse parar. Então, nada me fez deixar de ir para a igreja, deixar de congregar. Já teve vezes que eu estava em Recife, graças a Deus que hoje temos essa possibilidade, né? Os cultos estão sendo online, mas já teve vezes que eu estava em Recife, chegou o horário de culto, e eu ficava aflita, porque eu não podia estar congregando. Eu ficava muito agoniada, né? Glória a Deus que hoje, no dia que eu precisar viajar, eu vou estar conectada. Então, mas sempre já senti sim, várias vezes já senti dor, mas isso não me fez parar, não me entristeceu, isso não, pelo contrário, isso me dava mais força, porque eu acredito assim que quanto mais dor o Satanás quiser colocar, mais ainda o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém. E a gente sabe que a palavra diz, né, que é na nossa fraqueza. Então, no caso, é na nossa dor, é naquele que nos deixa Isso, mais fraco, né, que o poder de Deus ele se aperfeiçoa através de nós. Então, assim, você é um exemplo vivo disso. E, assim, essa foi uma das últimas coisas que aconteceu. A gente tá sabendo do problema do quadril de Jesselyn, mas eu queria que você contasse desde o início, que é uma longa história, assim, de superação, né, Jesselyn? Veio, assim, o primeiro baque, que a gente diz baque, mas nós somos uhum, cristãos, porque tudo que a gente tem que enfrentar, de certa forma, a gente é humano. No natural, a gente diz, meu Deus, isso tá acontecendo comigo. E aí a gente lembra, tem Deus para estar junto com a gente nessa peleja, né? Pelejando junto isso, com nós. Eu queria que você contasse desde o início, quando você descobriu muito novinha, né? Então, uhum. a primeira coisa assim mais grave que aconteceu com você, que foi o lupus, né? Quando você descobriu, e depois os milagres que foram Peraí que eu vou acontecendo na botar o sua vida. carregador. Tá certo. Só um minutinho. O pessoal tá pedindo também para tu colocar só um pouquinho afastado para ver melhor o teu rosto. Certo. Deixa eu ajeitar aqui. Falei. Peraí, deixa eu ajeitar então. Dá pra ver melhor? Pronto, dá. Vocês aí, aqui pra mim tá aparecendo bem. Pra vocês estão vendo bem? Alan tá dizendo, suba o celular. O meu, Alane, tá muito em cima, é? Tá como? Eu vou aproximar um pouco Eu mais, acho que é então. porque tá cortando a sua Corta na cabeça. cabeça, né? Porque eu afastei um pouco. Tá melhor, gente? Bom, vai assim, gente. Se estiver cortando um pouquinho, o importante é que vocês escutem. Então, gente, eu quero que vocês escutem o testemunho lindo que Jessie tem para dar e os milagres que aconteceram na vida dela, de coisas que ela não podia ter, de coisas que ela não podia fazer, que hoje ela faz. Então, há mais ou menos uns 10 anos atrás, em outubro, para ser mais exato, em outubro faz 10 anos, na época, na nossa cidade de Petrolândia, estava tendo uma epidemia de dengue, e eu comecei a sentir alguns sintomas que davam a entender que era dengue. E eu fui no pronto-socorro da cidade na época, e o médico fez um exame de hemograma, né, para ver o que estava acontecendo, e realmente ele viu que estava tendo alguma coisa suspeita, né, e ele falou assim, não, pelo que a gente vê, os sintomas, pelo que você está relatando, pelo exame, dá a entender que é dengue. Então fique de repouso, que não tem uma medicação, né? Repouso e tome só umas medicações paliativas. E foi o que eu fiz. Na época eu trabalhava, mas mesmo assim ainda continuei indo para o serviço. E passou-se uma semana, 10 dias, e os sintomas, de vez de melhorar, pioravam. E nisso eu fiquei, né, assim, sem entender. Porque eu nunca fui de ficar doente, de maneira nenhuma. Então,
eu peguei e sempre ficava. Franci tá dizendo que você ainda tá muito próxima, Jéssica. Se afasta só um Será pouquinho, é? que o povo tá com saudade de você. Quer lhe ver. Dá pra ver? Melhorou, gente? Eu sei que o meu melhorou, que eu me afastei bem muito agora e levantei um pouco. Franci, dá pra ver agora melhor, Jéssica? Pra mim tá vendo perfeito. Eu acho que é o pessoal de casa que no meu vê a tela toda, no meu nem tava vendo que tava cortando a minha cabeça. É, o meu também tá bom, mas A gente fica vendo que tá bom, mas eu acho que reduz quando vai para as outras pessoas. deve ser. Bom, mas vamos continuar e vocês vão Vamos dizendo aí continuar. depois. Então, e eu retornei ao pronto-socorro porque eu não estava mais conseguindo ir trabalhar. Eu não sentia, eu sentia muitas dores nas minhas pernas, sentia muita febre. Então, foi algo que, assim, foi além, né, do que eu estava conseguindo lidar. E eu retornei. Quando eu retornei para o hospital, eu já estava muito debilitada. E quando eu cheguei lá, né, o médico já me encaminhou para a sala de reanimação, né, que lá tem outros equipamentos, tem como fazer alguns exames mais específicos. E ele já me deu entrada, já deu entrada no pronto-socorro como dengue hemorrágica. E eu me lembro que naquele momento eu até desmaiei, porque quando eu acordei, assim, quando eu me dei em si, eu já tinha várias pessoas dentro do quarto. Minha mãe estava comigo, né, minha mãe e meu pai. Então, eu peguei e me lembro que naquele momento eu tava assim, eu fisicamente eu tava muito tranquila. Os médicos não estavam não, mas eu tava muito tranquila, assim. Eu queria que resolvesse, porque eu queria voltar à minha vida normal, né? Então, vou ajeitar aqui. Tá dizendo ainda que tá perto. Que é para afastar um pouco mais. É porque tem o fone, não tem como afastar tanto, né? Também. Mas É igual a mim. tô tentando. Aí eu fiquei internada, eles tiveram que me internar, porque o exame que a gente faz, né, para saber se realmente é dengue, demora um pouco. Então, eles me internaram, me deixaram de observação, e foi uma longa semana, porque na época o exame de dengue demorava mais ou menos de 20 a 30 dias para ficar pronto. Mas nesse tempo, eles começaram a investigar outras coisas também. Eles começaram a ver se eram outras coisas, porque começaram a existir outras coisas decorrente a isso. E em 20 dias que eu estava internada, eles começaram a observar que minha imunidade baixou demais, baixava muito, os meus leucócitos, e eles colocaram eu no isolamento, que foi, eu acho que com uns 10 dias mais ou menos internada, eu fui para o isolamento. E em 20 dias eu perdi 12 quilos, eu emagreci 12 quilos. Então eu comecei a ficar muito debilitada. Eu não conseguia mais me levantar sozinha, para ir no banheiro, eu precisava da ajuda da minha mãe. E sempre mãe esteve comigo esse tempo todo. E todas as vezes quando os médicos vinham, eles ficavam com aquela cara de assustado, né? Todo mundo vinha com aquela cara assim, de pena. E eu sempre, bem, assim, eu nunca. Sempre quando o médico vinha e perguntava, como é que você tá? Eu tô ótima, tô maravilhosa, tô muito bem. Mas era o que realmente, assim, eu sempre, mesmo na época eu não era do Verbo da Vida, mas eu sempre pensei isso, que eu devia falar o que eu queria ver, mas não o que eu estava vendo. Isso, eu sempre tive isso comigo, né? Então eu não podia ficar falando, não, tá aqui, eu tô me acabando, tô assim, tô assim. Eu não falava isso, então eu falava sempre que eu estava bem. E o médico ficava, né, olhando pra minha cara, tipo assim, oh, meu Deus, essa menina é confiante. E eu me lembro que quando chegou o resultado do exame, depois de quase 30 dias, os médicos falaram para minha mãe, para minha tia, na época tia Osmarina, para Mônica, porque eles disseram assim, olha, torça para que venha o exame de dengue positivo, porque se não for dengue, a suspeita que a gente tem é que seja leucemia. E eles não me disseram, para mim não ficar preocupada, né? E quando chegou o exame deu negativo, eu me lembro que não foi à noite, eles entregaram e disse que no outro dia de manhã a gente já ia ser encaminhado para fora. Eles não me disseram que tinha dado negativo, mas me disseram que eu precisava fazer uns exames mais profundos, né?
e precisava ir para outra cidade. E eles me encaminharam para Caruaru, e quando a gente chegou em Caruaru, eles não quiseram me aceitar. E eu me lembro que a médica olhou para mim, para a mãe, e disse assim: Mãe, você sabe a gravidade que é o caso da sua filha? A gente não pode aceitar ela aqui nesse lugar. Aqui não tem estrutura suficiente para receber ela. E na hora eu olhei, né? Eu falei assim, então não tá muito normal, né? Não tá muito certo as coisas. Ixi, travou um pouquinho. Vamos ver se volta. Travou só o de Gerson, eu acho. O meu travou também aí pra vocês. Gente, vocês estão me ouvindo? O de Gerson travou pra mim. Será que travou só o dela? Ah, tá, foi o dela, então. A internet dela tá com problema. Deixa eu ver se ela volta. Deixa eu ver se ela entra. Vai voltar. Em nome de Jesus, vai voltar. Eita, foi no celular. Vamos ver pelo teu, Jessane. Se vai pelo teu mesmo. Vamos crendo em nome de Jesus que vai o seu mesmo. Em nome de Jesus, gente, vai. Tá entrando ainda. Ju, Pelo menos a voz a gente já tá escutando. tá ouvindo? Tô ouvindo. Ô, A imagem mulher. quem tá paralisada. Ai, Jesus. Jessane, não tem uma Eu pessoa vou aí que tentar pode... aqui, peraí, viu? Eu vou ver com minha cunhada pra pegar o celular, peraí. Tá. Ju, Gente, parece que quando é uma coisa o celular poderosa dela que a gente vai deu, receber da parte de descarregou Deus, um tudo. testemunho poderoso desse, sabe? Alguma coisa se levanta. Eita, Jesus, mas vamos É. crendo que vai Agora, dar, o teu privado, não vai sei, não dar. bota outro não, né? Jesus, Do seu, de Juliana nome mesmo, de o seu Jesus, vai complicado. pegar. Enquanto isso, que vocês Oi? estão aí, enquanto Eu vou ela falar aí. dá um jeitinho ali. Gente, muito obrigada por vocês estarem aí nessa live. Eveline. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Toda terça-feira eu estou fazendo live com pessoas que têm impactado minha vida com seus testemunhos, com alguma coisa que Deus colocou em sua Oi, vida mãe. que me impactou. Então, assim, sou muito grata. Tem gente que toda live tá aqui. Então, eu sou muito grata a Deus por vocês estarem nessa live. Eu sei que toda terça vocês recebem um pouquinho da parte de Deus através da vida dessas pessoas. E se você tá aí, você ainda não mandou convite para alguém que vocês acham que devem escutar esse testemunho, que vão receber muito desse testemunho, vai mandando aí para teus amigos, teus familiares, para quem vocês sentirem no coração que devem tá escutando, porque o testemunho de Jessene é muito forte, é muito impactante. Quando ela me contou, sabe, assim, de detalhes, de que ela nem podia ter filhos e Deus a abençoou com duas crianças. E deixa ela contar, eu quero que ela conte, porque o bom do testemunho é quem vivenciou mesmo contar, né, a sua história que a pessoa viveu, né? Então, assim, a gente tá com um probleminha de internet, da internet dela. Eu vou estar crendo, já chamei, ela vai entrar eu acho que é a cunhada dela, porque ela tá com problema no celular, deu um probleminha na internet, e a gente tá crendo que a gente vai conseguir fazer essa live, terminar essa live hoje. Amém? Já chamei, tá só aguardando.
Jéssica, eu sei, você é Juliana, já te chamei, tá? Aqui tá aparecendo que tá só aguardando, viu? As- é, pode ser a internet, aí ou pode ser. Quer mandar de novo? Pronto. Vou te aceitar de novo. Ó, já te aceitei. Ô, Glória. Agora vai. Agora Em vai. nome de Jesus, agora vai. Amém. Eita, Glória. Pronto, agora Pronto, vai, mulher. Em nome de Jesus, vai não vai sim. cair mais. Vai não. Sim, então, como eu estava falando, né, eu fui encaminhada para outra cidade, para Caruaru, e lá eles disseram que não poderia me acolher, né? Não, lá não dava certo, que não tinha. E eu sem saber o que era até o momento, né? Fui encaminhada para Recife, quando chegou lá, eu fui encaminhada para um hospital, passei uma madrugada horrível, sem ser atendida, com febre muito alta, e na manhã seguinte eu fui encaminhada para o EMOP, que é o Hospital do Sangue, lá em Recife. Quando eu cheguei lá, eu peguei e fiquei junto com algumas pessoas que tinham leucemia. Eles estavam tomando medicação, alguns estavam fazendo transfusão de sangue. E eu tava lá, né, e comecei a conversar. Eu nem converso, né? Nem um pouquinho, eu já comecei a puxar assunto, pessoal. E eles começaram a relatar e perguntar para mim o que eu estava sentindo. E aí eu perguntei para eles, o que é que vocês têm? E eles disseram que eles tinham, né? E quando eu cheguei no balcão, eu falei assim, mãe, eu acho que eu já sei o que é que eu tenho. Aí mãe falou, o que é que você tem? Aí eu acho que eu tenho leucemia. Aí mãe, né, ficou assim, olhou para mim, mas sempre mãe foi uma rocha, assim, no hospital. Foi inabalável. Em 40 dias que a gente ficou internado, ela nunca expressou, assim, tristeza, fraqueza. Ela foi muito importante. Minha família foi muito importante em cada momento lá dentro daquele hospital. Eu me lembro que Mônica e tia Osmarina todos os dias iam no hospital. Eu tinha medo de ser furada e Mônica todos os dias ia fazer meus exames. E eu sou muito grata. Meus irmãos iam, levavam contrabando, porque eu não conseguia me alimentar direito, né? Eles levavam as comidas escondidas. Então, a minha família foi muito essencial para o momento que eu passei no início, né? Assim como até hoje eles são. Então, eu peguei e falei isso para a mãe, mãe fez uma cara de assustada. Aí ela falou para mim assim: sim, se foi isso. Aí eu falei assim, mãe, o mesmo Deus que ele pode curar uma gripe ou uma dengue, ele pode curar uma pessoa com leucemia. Então, para mim, vai ser a mesma fé. Então, hoje, Isso. quando eu falo isso, eu vejo assim que Deus, ele estava usando a minha boca para me falar aquilo que era para mim crer, né? Porque eu nem imaginava que os médicos já estavam pensando que poderia ser leucemia. E eu me lembro quando eu cheguei na sala do médico que ia fazer o exame, ele disse, mas por que vão pedir esse exame para essa menina? E a minha mãe disse, não sei, foi o que mandaram a gente vir fazer. Aí ele falou assim, não, mas isso daí é um caso de lúpus, não tem necessidade de fazer esse exame. Eu tenho certeza que é um caso de lúpus. E na época a gente nem sabia o que era lúpus, nada. A gente não tinha conhecimento do que seria. E mesmo assim eu fiz o procedimento horrível, muito doloroso. Tive que passar por esse momento e deu negativo, como a gente já Glória imaginava, a né? Deus. Então não foi leucemia. E eu me lembro que eu retornei à Petrolândia e um médico usado por Deus, eu não eu pude ver ele uns dias desses atrás e eu disse para ele que ele tinha sido usado por Deus para salvar a minha vida. Ele, decorrente a todos os outros médicos, ele sempre dizia que era lúpus e ele poderia salvar a minha vida, entrando com as medicações. E como uma vez eu li num livro, que se toda doença é de Satanás, é atribuída a Satanás, tudo que é contra a doença vem de Deus. Então, os médicos Amém. vêm de Deus. Os Isso. remédios vêm de Deus. Deus deu sabedoria aos médicos, Deus deu sabedoria às pessoas que fazem as medicações para nos salvar. Então, ele sim foi usado por Deus. E eu me lembro que ele
Ele pegou um dia que eu estava muito ruim. Ele teve que aplicar altas medicações, me fez dormir. E ao acordar, ele falou para minha mãe, né? Olha, a gente temos como salvar a vida dela. Só que você precisa assinar um termo, porque ninguém permite. Eu não posso dar uma medicação a ela até a gente descobrir realmente o que ela tem. E eu lembro que minha mãe falou que assinaria, e ele olhou para mim, na hora que eu acordei, ele falou assim, Jéssica, em 3 dias você vai estar bem e você vai levantar dessa cama. E eu olhei para ele e falei, amém, eu creio. E ele me deu a medicação e sabe que eu tenho certeza absoluta que não foi aquela medicação que me fez levantar daquela cama, e sim aquela palavra daquele médico. Ele botou tanta fé que eu iria me levantar, que a medicação só foi o complemento. Então, como ele disse, quando passou 3 dias, eu estava bem, já parecia ser outra pessoa, estava me alimentando, estava indo no banheiro sozinha. E passou alguns dias a mais, ele me deu alta e eu comecei meu tratamento em Recife. Foi quando chegou o exame, deu positivo para o lúpus. E eu comecei a passar pelos os médicos especialistas em Recife. E nisso, quando eu cheguei lá, aí sim eu fui descobrir o que era o lúpus. E uma das primeiras coisas que eles disseram era: olha, você não vai poder fazer isso, você não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Aí eu não aceito isso. Como é? Vai acabar a minha vida? Que assim a gente já vai organizando aqui, vendo se o enquadramento tá bom. Sejam bem-vindos, vocês que estão entrando agora. Jéssica, seja bem-vinda. Vamos ver se o som tá bom, se os áudios estão bons. Deixa eu ver aqui uma cosita. Jéssica ainda tá entrando. Tá ouvindo, Jéssica? Acho que tá entrando ainda dela. Deixa eu ver como é que tá. Ellen entrou, seja bem-vinda, minha irmã. Acho que tá cortando um pouquinho minha cabeça. Só afastar mais para trás. Um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu me afastar só um pouquinho. Vitor, vocês estão ouvindo bem? Acho que a internet de Jéssica caiu. Deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu ver se Jéssica vai entrar de novo. Gente, sejam bem-vindos. Antônio Souza, seja bem-vindo. Deixa eu ver aqui, Jéssica caiu a dela, vou chamar de novo. Mãinha, seja bem-vinda, entrou agora. Gente, quem já entrou, vai aí mandando. Do lado tem um aviãozinho. Vocês podem ir mandando. É tipo uma setinha aí, convidando outras pessoas. Thalita, Vitória, seja bem-vinda. A gente tá esperando só a conexão de Jéssica dar uma melhoradinha pra começar. Eu já convidei. Nara entrou, seja bem-vinda, Nara. Deixa eu ver só se a conexão dela melhora, tá? Deison, seja bem-vindo. Tô esperando, já mandei o convite pra Jéssica, tô esperando só ela entrar. Tá aguardando resposta, Jéssica. Deixa eu dar uma olhada. Vou te convidar de novo. Juliana, Ju, seja bem-vinda, minha querida. Deixa eu mandar de novo pra Jéssica. Já mandei, tô esperando. Às vezes tem isso, né, gente? A conexão tá um pouco ruim. Deixa eu ver se agora vai. Então, gente, a gente vai estar hoje conversando com Jéssica. Ela
Fala comigo mesmo. Também quero falar contigo depois, Deison. Eu vou fazer uma live contigo. É mês que vem, se prepara, viu? Hélio, seja bem-vindo, meu querido. A gente tá só esperando aqui. Eu já mandei o convite. Acho que a conexão lá com o Jess tá um pouco ruim. Ah, agora sim, tá entrando. E aí, tá ouvindo agora? Tô ouvindo, só que eu acho que a imagem não tá aparecendo. Pera aí. Tá pausado, parece. Assim, no meu tá ainda como se ainda estivesse conectando. Vamos esperar. Dá pra ouvir minha voz? Dá pra ouvir, mas pra te ver, não. Pera aí, então. Carla, Rayane, seja bem-vinda. Vamos ver se é a conexão aí, né? Pode ser. Às vezes demora um pouquinho para entrar. Gente, enquanto vai entrando, eu agradeço muito pela presença de vocês estarem aí. Gessani, ela tem um testemunho lindo que ela vai contar pra gente hoje. E assim, ela é uma das pessoas, das minhas linda. Ela tem, saiu, acho que tá com problema na conexão dela. Vamos ver, pode ser a internet, vamos ver. Vou enviar de novo. Em nome de Jesus, vai ficar boa. Jonathan, seja bem-vindo também, Jonathan Douglas. Não tá aparecendo minha cara. Oh, meu Deus. Na semana passada também eu fiz com a Ana Virgínia, ela disse que ela não aparecia de jeito nenhum. Pra mim aparecia, mas ela não tava vendo Você tá me nada. vendo? Ah, não, nem Eu te vendo também não não tô me tá. vendo. Pera aí que eu vou chamar minha cunhada, viu? Aqui. Tá. Não tá aparecendo, me aparecendo. Jessenia é um milagre mesmo, né, gente? Deixa eu ver ali que eu acho que ela tá. Jessenia, ela mudou agora de cidade, então ela ainda tá se adaptando lá à cidade, ela tá na casa da cunhada dela. Então, deixa só ela ver ali com a cunhada se há algum problema de conexão. E aí, para quem não lembra de Jessenie ou quem não conhecia Jessenie, Jessenie uma coisa muito linda nela, é que quem conhece a história de vida dela sabe quantos problemas ela passou e quantos problemas ela ainda vem passando. Mas, gente, eu ficava assim, encantada com ela quando ela ia pro louvor e mesmo diante de tantas circunstâncias que ela estava, né, que estava acontecendo na vida dela, ela estava ali louvando, ela estava ali adorando ao Senhor com o sorriso mais lindo desse mundo. Então, assim, isso me deixava tão, tá certo, Jéssica, ela vai entrar pelo do esposo dela. Isso me deixava assim tão, sabe, impactada. Meu Deus, às vezes até, e é o que a gente vai estar conversando na live, só vou estar adiantando um pouquinho, né? Sobre o quanto mesmo em meio a tantas dificuldades que ela passou, ela enfrentou, ela nunca deixou de adorar o Senhor, ela nunca deixou de servir ao Senhor. E aí ela vai estar trazendo hoje pra gente esse testemunho de vida tão lindo. Se você está nessa live e você ainda não mandou um convite para umas 10 pessoas aí que faz parte dos seus contatos, manda aí para uns 10 que essas pessoas precisam ser impactadas, essas pessoas precisam ouvir esse testemunho de vida, porque às vezes a gente tá para baixo, a gente tá achando que os nossos problemas são os maiores problemas do mundo, e às vezes tem gente que tá passando por uns problemas maiores que os nossos, mas enfim, não é o problema que fez parar. Não são os problemas que vão fazer a gente parar, não são as dificuldades e não são as circunstâncias. E Jessenie é um exemplo disso. Quero mandar um cheiro para Andressa, que está aqui na live também. Andressa, meu amor, saudade de você. Eu quero saber quando é que você vai aparecer por aqui, que eu soube que você esteve em Tapari, que nem me avisou, né? Sim, bichinha. Ai, gente, deixa eu ver aqui quem foi que mandou. Tô esperando só ver aqui ela entrar pelo do esposo dela, tá bem? Eu creio que vai dar certo em nome de Jesus. Raíssa, seja bem-vinda também. Gente, parece que é um mistério. Toda vez que eu vou fazer live, sempre acontece alguma coisa nessa internet. Como diz o professor Saulo Stan,
É o Exu da live. Sempre dá alguma coisa nessa live, minha gente. É incrível. É Sertão Decor, é Jessane. Então eu vou chamar por aqui. É o dela. Em nome de Jesus, agora vai dar certo pra gente estar conversando um pouquinho e vocês vão ser impactados com a vida dela. Oh, glória, aleluia! Deus. Que bom! Eu já estava aqui, meu filho, orando em línguas pelo Espírito, que não era possível que essa live não fosse dar certo hoje. Porque Vai sim. terça-feira passada já não deu, na outra terça também. Parece um mistério. Então, gente, primeiro eu quero agradecer, Jéssica, pela sua disponibilidade em estar hoje aqui com a gente. Eu sei que você está de mudança, mudou essa semana e tá tudo muito Foi. novo, né, para você. Só que eu já tinha convidado antes né, do susto dessa bonitinha inventar de ir-se embora e abandonar a gente aqui. E aí a gente teve que adiar um pouquinho. Eu disse, vamos fazer nessa semana que vem. Será que dá certo? E glória a Deus que hoje deu certo. Então, Estamos assim, aqui. gente, como eu tava falando pra vocês, Jessamine é assim, é uma pessoa que me inspira, porque ela passou muitas dificuldades e ela vai estar contando esse testemunho dela hoje. Mas eu vi ali ela no louvor, cantando com o sorriso mais lindo do mundo, assim, parecia aquele anjo, sabe? Tipo, nada tava acontecendo em volta, era só ela e Deus. Ali ela vai contar essa experiência pra gente. Então eu queria que ela mesma se apresentasse, né, pra gente. Ela era aqui do Verbo, nos abandonou, o Verbo Petrolândia, e agora vai lá pro Verbo Serra Talhada, mas ainda continua, Isso. né? Isso, Jéssica? Isso mesmo. E assim, ela. Conta aí, você serviu aqui em tanta coisa que, de quando eu entrei, eu sei que você serviu em muitas outras coisas mais. Fala aí do que você já serviu na igreja. A paz, minha gente. Graças a Deus deu certo. Estamos aqui. E para mim sempre foi um prazer servir na casa do Senhor. Desde muito nova, desde quando eu era criança, eu já tinha esse desejo de estar na casa do Senhor. Eu me lembro que quando eu era muito pequena, com uns 4 anos mais ou menos, eu chorava para ir para a igreja e meus pais não eram cristãos. E eu ficava na na janela da minha casa, esperando as pessoas irem para a igreja para me ficar pedindo para me levar. Então eu sempre tive esse desejo por estar na casa do Senhor. E quando eu cheguei no Verbo da Vida, foi muito intenso. Eu sempre fui muito intensa no servir. E não escolhi onde eu queria servir, né? Eu sempre estive de coração aberto para onde os meus pastores, líderes, né, quisessem me colocar, eu estava disponível, né? Mas já trabalhei na limpeza, na diaconia, dirigindo o culto, na salinha das crianças, recepcionando as pessoas em mil utilidades. Já fiz de tudo um pouquinho já. Eu lembro que no início, né, tinha que ser assim, multiuso. Hoje já chegou mais algumas pessoas, né, para nos acrescentar, então está sendo mais fácil o serviço. Mas no início, a mesma pessoa que estava na diaconia, às vezes era as pessoas que iam para o DI, eram as pessoas que faziam outras coisas, dirigia culto. Então, havia, né, uma multifuncional ali. Mas sempre foi muito prazeroso para minha vida servir na casa do Senhor. Nunca foi peso. Amém. Gente, assim, o tema que eu escolhi para a gente estar falando hoje é porque eu conheço um pouco da vida de Jéssica e eu vejo, hoje ela passa por uma dificuldade, um problema no quadril, que ela vai detalhar mais para a gente. E muitas vezes, isso é até uma das perguntas que eu ia fazer a ela, mas eu já vou antecipar, eu não sei nem se eu antecipo, era uma das últimas perguntas que eu ia fazer a ela, era que ela também fazia parte do louvor, né? Então, quando ela Isso. estava ali louvando, eu acredito que em alguns momentos ela sentiu dor, né? E assim, Jéssica, em algum momento você sentia dor, porque eu lembro que ela era da recepção e ela precisou sair da recepção por conta que ela não podia ficar muito tempo em pé. E às vezes o louvor demora meia hora. E às vezes ela estava Uhum. cantando e eu acredito que algumas vezes ela sentia dor, mas você olhava para ela estava com aquele sorriso de um canto ao outro, assim, que os cremes dentais estão perdendo, gente. Esse sorriso numa propaganda. Porque assim, ela estava sorrindo e não estava nem aí. Você via que ela se entregava completamente ali na adoração ao Senhor.
mesmo diante de dores que eu sei que ela estava ali sentindo, não é isso, Jessane? Isso. Assim, se eu for falar que não senti, é mentira, né? Porque muitas vezes eu já fui para a igreja, né, mancando, sentindo já a perna. Às vezes a minha carne queria não ir, já teve vezes de eu querer falar, Jonatas, era meu líder, né? Jonatas, por favor, coloca essa pessoa, porque eu não tô. Mas naquele momento eu ficava me imaginando, né? Se eu estiver fazendo isso, eu vou estar dando um lugar na minha carne. Não estou dizendo se por um acaso alguém que estiver sentindo dor, estiver impossibilitado de fazer determinadas coisas, não force. Se você não estiver sendo guiada por Deus, não faça, não vá além dos seus limites. Só que isso me fazia bem. Isso me fazia ficar cada vez mais forte. Estar ali, não somente porque eu estava ali louvando no altar, né? Não era por estar me aparecendo, não, mas estar ali servindo a Deus me dava mais força. Tinha momento que eu estava ali e quando acabava aquele momento de louvor, aí sim que eu ia me cair em si, que a minha perna estava doendo. Às vezes, quando eu descia do altar, quando ia sentar, meu Deus do céu. Só que é algo natural, foi algo assim, uma decisão. Eu tomei uma decisão dentro de mim, que nada iria me parar, nada iria deixar eu de louvar ao Senhor, independente se era no louvor ou se era na cadeira, nada ia deixar. Eu não ia perder um culto, eu não ia perder encontros, nada. Então, eu mesmo decidi que eu não ia dar lugar, não ia deixar, porque eu achava assim, que se eu não estivesse naquele lugar, Satanás que estaria feliz, porque ele coloca doenças nas nossas vidas para nos fazer parar. Então, eu nunca deixei que doença vinda de Satanás nenhuma me parasse. Eu nunca deixei que sintoma, ou que seja, se levantasse sobre a minha vida, me fizesse parar. Então, nada me fez deixar de ir para a igreja, deixar de congregar. Já teve vezes que eu estava em Recife, graças a Deus que hoje temos essa possibilidade, né? Os cultos estão sendo online, mas já teve vezes que eu estava em Recife, chegou o horário de culto e eu ficava aflita porque eu não podia estar congregando. Eu ficava muito agoniada, né? Glória a Deus que hoje, no dia que eu precisar viajar, eu vou estar conectada. Então, mas sempre já senti sim, várias vezes já senti dor, mas isso não me fez parar, não me entristeceu, isso não, pelo contrário, isso me dava mais força, porque eu acredito assim que quanto mais dor o Satanás quiser colocar, mais ainda o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém. E a gente sabe que a palavra diz, né, que é na nossa fraqueza. Então, no caso, é na nossa dor, é naquele que nos deixa Isso. mais fraco, né, que o poder de Deus ele se aperfeiçoa através de nós. Então, assim, você é um exemplo vivo disso. E, assim, essa foi uma das últimas coisas que aconteceu. A gente tá sabendo do problema do quadril de Jesselyn, mas eu queria que você contasse desde o início, que é uma longa história, assim, de superação, né, Jesselyn? Veio, assim, o primeiro baque, que a gente diz baque, mas nós somos Uhum. cristãos, porque tudo que a gente tem que enfrentar, de certa forma, a gente é humano. No natural, a gente diz, meu Deus, isso tá acontecendo comigo. E aí a gente lembra, tem Deus para estar junto com a gente nessa peleja, né? Pelejando junto Isso. com nós. Eu queria que você contasse desde o início, quando você descobriu muito novinha, né? Então, Uhum. a primeira coisa assim mais grave que aconteceu com você, que foi o lupus, né? Quando você descobriu, e depois os milagres que foram Peraí que eu vou acontecendo na botar o sua vida. carregador. Tá certo. Só um minutinho. O pessoal tá pedindo também para tu colocar só um pouquinho afastado para ver melhor o teu rosto. Certo. Deixa eu ajeitar aqui. Falei. Peraí, deixa eu ajeitar então. Dá pra ver melhor? Pronto, dá. Vocês aí, aqui pra mim tá aparecendo bem. Pra vocês, vocês estão vendo bem? Alan tá dizendo, suba o celular. O meu, Alane, tá muito em cima, é?
Tá como? Eu vou aproximar um pouco mais, Eu acho que é então. porque tá cortando a sua Corta na cabeça. cabeça, né? Porque eu afastei um pouco. Tá melhor, gente? Bom, vai assim, gente. Se estiver cortando um pouquinho, o importante é que vocês escutem. Então, gente, eu quero que vocês escutem um testemunho lindo que Jessene tem para dar e os milagres que aconteceram na vida dela, de coisas que ela não podia ter, de coisas que ela não podia fazer, que hoje ela faz. Então, há mais ou menos uns 10 anos atrás, em outubro, para ser mais exato, em outubro faz 10 anos, na época, na nossa cidade de Petrolândia, estava tendo uma epidemia de dengue e eu comecei a sentir alguns sintomas que davam a entender que era dengue. E eu fui no pronto-socorro da cidade na época e o médico fez um exame de hemograma, né, para ver o que estava acontecendo. E realmente ele viu que estava tendo alguma coisa suspeita, né? E ele falou assim, não, pelo que a gente vê, os sintomas, pelo que você está relatando, pelo exame, dá a entender que é dengue. Então fique de repouso, que não tem uma medicação, né? Repouso e tome só umas medicações paliativas. E foi o que eu fiz. Na época eu trabalhava, mas mesmo assim ainda continuei indo para o serviço. E passou-se uma semana, 10 dias, e os sintomas, de vez de melhorar, pioravam. E nisso eu fiquei, né, assim, sem entender. Porque eu nunca fui de ficar doente, de maneira nenhuma. Então, eu peguei e sempre ficava. Franci tá dizendo que você ainda tá muito próxima, Jéssica. Se afasta só um Será pouquinho, é? que o povo tá com saudade de você. Quer lhe ver. Dá pra ver? Melhorou, gente? Eu sei que o meu melhorou, que eu me afastei bem muito agora e levantei um pouco. Franci, dá pra ver agora melhor, Jéssica? Pra mim tá vendo perfeito. Eu acho que é o pessoal de casa que no meu vê a tela toda, no meu nem tava vendo que tava cortando a minha cabeça. O meu também tá bom, mas A gente fica vendo que tá bom, mas eu acho que reduz quando vai para as outras pessoas. deve ser. Bom, mas vamos continuar e vocês vão Vamos dizendo aí continuar. depois. Então, e eu retornei ao pronto-socorro porque eu não estava mais conseguindo ir trabalhar. Eu não sentia, eu sentia muitas dores nas minhas pernas, sentia muita febre. Então, foi algo que, assim, foi além, né, do que eu estava conseguindo lidar. E eu retornei. Quando eu retornei para o hospital, eu já estava muito debilitada. E quando eu cheguei lá, né, o médico já me encaminhou para a sala de reanimação, né, que lá tem outros equipamentos, tem como fazer alguns exames mais específicos. E ele já me deu entrada, já deu entrada no pronto-socorro como dengue hemorrágica. E eu me lembro que naquele momento eu até desmaiei, porque quando eu acordei, assim, quando eu me dei em si, eu já tinha várias pessoas dentro do quarto. Minha mãe estava comigo, né, minha mãe e meu pai. Então, eu peguei e me lembro que naquele momento eu tava assim, eu fisicamente eu tava muito tranquila. Os médicos não estavam não, mas eu tava muito tranquila, assim. Eu queria que resolvesse, porque eu queria voltar à minha vida normal, né? Deixa eu ajeitar aqui. Tá dizendo ainda que tá perto. Que é para afastar um pouco mais. É porque tem o fone, não tem como afastar tanto, né? Também. Mas É igual a mim. tô tentando. Aí eu fiquei internada, eles tiveram que me internar, porque o exame que a gente faz, né, para saber se realmente é dengue, demora um pouco. Então, eles me internaram, me deixaram de observação, e foi uma longa semana, porque na época o exame de dengue demorava mais ou menos de 20 a 30 dias para ficar pronto. Mas nesse tempo, eles começaram a investigar outras coisas também. Eles começaram a ver se eram outras coisas, porque começaram a existir outras coisas decorrente a isso. E em 20 dias que eu estava internada, eles começaram a observar que minha imunidade baixou demais, baixava muito, os meus leucócitos, e eles colocaram eu no isolamento, que foi, eu acho que com uns 10 dias mais ou menos internada, eu fui para o isolamento. E em 20 dias eu perdi 12 quilos, eu emagreci 12 quilos. Então eu comecei a ficar muito debilitada.
eu não conseguia mais me levantar sozinha, para ir no banheiro, eu precisava da ajuda da minha mãe. E sempre mãe esteve comigo esse tempo todo. E todas as vezes quando os médicos vinham, eles ficavam com aquela cara de assustado, né? Todo mundo vinha com aquela cara assim, de pena. E eu sempre, bem, assim, eu nunca. Sempre quando o médico vinha e perguntava, como é que você tá? E eu, tô ótima, tô maravilhosa, tô muito bem. Mas era o que realmente, assim, eu sempre, mesmo na época eu não era do Verbo da Vida, mas eu sempre pensei isso, que eu devia falar o que eu queria ver, mas não o que eu estava vendo. Isso, eu sempre tive isso comigo, né? Então eu não podia ficar falando, não, tá aqui, eu tô me acabando, tô assim, tô assim. Eu não falava isso, então eu falava sempre que eu estava bem. E o médico ficava, né, olhando pra minha cara, tipo assim, oh, meu Deus, essa menina é confiante. E eu me lembro que quando chegou o resultado do exame, depois de quase 30 dias, os médicos falaram para minha mãe, para minha tia, na época, tia Osmarina, para a Mônica, porque eles disseram assim, olha, torça para que venha o exame de dengue positivo. Porque se não for dengue, a suspeita que a gente tem é que seja leucemia. E eles não me disseram, para mim não ficar preocupada, né? E quando chegou o exame deu negativo, eu me lembro que não foi à noite, eles entregaram e disse que no outro dia de manhã a gente já ia ser encaminhado para fora. Eles não me disseram que tinha dado negativo, mas me disseram que eu precisava fazer uns exames mais profundos, né? E precisava ir para outra cidade. E eles me encaminharam para Caruaru. E quando a gente chegou em Caruaru, eles não quiseram me aceitar. E eu me lembro que a médica olhou para mim, para a mãe, e disse assim: mãe, você sabe a gravidade que é o caso da sua filha? A gente não pode aceitar ela aqui nesse lugar. Aqui não tem estrutura suficiente para receber ela. E na hora eu olhei, né? Eu falei assim, então não tá muito normal, né? Não tá muito certo as coisas. Travou um pouquinho. Vamos ver se volta. Travou só o de Gerson, eu acho. O meu travou também aí para vocês. Gente, vocês estão me ouvindo? O de Gerson travou para mim. Será que travou só o dela? Ah, tá, foi o dela, então. A internet dela tá com problema. Deixa eu ver se ela volta. Deixa eu ver se ela entra. Vai voltar. Em nome de Jesus, vai voltar. Eita, foi no celular. Vamos ver pelo teu, Jessane. Se vai pelo teu mesmo. Vamos crendo em nome de Jesus que vai o seu mesmo. Em nome de Jesus, gente, vai. Tá entrando ainda. Ju? Pelo menos a voz a gente já tá escutando. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Ô, A imagem mulher. quem tá paralisada. Ai, Jesus. Jessane, não tem uma Eu pessoa vou aí que tentar pode... aqui, peraí, viu? Eu vou ver com minha cunhada pra pegar o celular, peraí. Tá. Ju? Gente, parece que quando é uma coisa O celular de poderosa que a Alex gente vai deu, receber da parte de descarregou Deus, um tudo. testemunho poderoso desse, sabe? Alguma coisa se levanta. Eita, Jesus, mas vamos É. crendo que vai dar. Agora, o teu privado, no Vai seu, não dar. bota outro não, né? Jesus. No seu de Em Juliana nome mesmo, de se eu for Jesus, vai pegar. pegar. Enquanto isso, que vocês Oi? estão aí, enquanto Eu vou ela falar aí. dá um jeitinho ali. Gente, muito obrigada por vocês estarem aí nessa live. Eveline. Muito obrigada por vocês
estarem aqui comigo. Toda terça-feira eu estou fazendo live com pessoas que têm impactado minha vida com seus testemunhos, com alguma coisa que Deus colocou em sua Oi, vida mãe. que me impactou. Então, assim, sou muito grata. Tem gente que toda live está aqui. Então, eu sou muito grata a Deus por vocês estarem nessa live. Eu sei que toda terça vocês recebem um pouquinho da parte de Deus através da vida dessas pessoas. E se você tá aí, você ainda não mandou convite para alguém que vocês acham que devem escutar esse testemunho, que vão receber muito desse testemunho, vai mandando aí para teus amigos, teus familiares, para quem vocês sentirem no coração que devem tá escutando, porque o testemunho de Jesseline é muito forte, é muito impactante. Quando ela me contou, sabe, assim, de detalhes, de que ela nem podia ter filhos e Deus a abençoou com 2 crianças. E deixa ela contar, eu quero que ela conte, porque o bom do testemunho é quem vivenciou mesmo contar, né, a sua história que a pessoa viveu, né? Então, assim, a gente tá com um probleminha de internet, da internet dela. Eu vou estar crendo, já chamei, ela vai entrar eu acho que é a cunhada dela, porque ela tá com problema no celular, deu um probleminha na internet, e a gente tá crendo que a gente vai conseguir fazer essa live, terminar essa live hoje. Amém? Já chamei, tá só aguardando. Jéssica, eu sei, você é Juliana, já te chamei, tá? Aqui tá aparecendo que tá só aguardando, viu? As, é, Pode ser a internet, aí ou pode ser. Quer mandar de novo? Pronto. Vou te aceitar de novo. Ó, já te aceitei. Ô, Glória. Agora vai. Agora Em vai. nome de Jesus, agora vai. Amém. Eita, Glória. Pronto, agora Pronto, vai, mulher. Em nome de Jesus, vai não vai sim. cair mais. Vai não. Sim, então, como eu estava falando, né, eu fui encaminhado para outra cidade, para Caruaru, e lá eles disseram que não poderia me acolher, né? Não, lá não dava certo, que não tinha. E eu sem saber o que era até o momento, né? Fui encaminhada para Recife, quando chegou lá, eu fui encaminhada para um hospital, passei uma madrugada horrível, sem ser atendida, com febre muito alta, e na manhã seguinte eu fui encaminhada para o EMOP, que é o Hospital do Sangue, lá em Recife. Quando eu cheguei lá, eu peguei e fiquei junto com algumas pessoas que tinham leucemia. Eles estavam tomando medicação, alguns estavam fazendo transfusão de sangue. E eu tava lá, né, e comecei a conversar. Eu nem converso, né? Nem um pouquinho, eu já comecei a puxar assunto, pessoal. E eles começaram a relatar e perguntar para mim o que eu tava sentindo. E aí eu perguntei para eles, o que é que vocês têm? E eles disseram que eles tinham, né? E quando eu cheguei no balcão, eu falei assim, mãe, eu acho que eu já sei o que é que eu tenho. Aí mãe falou, o que é que você tem? Aí eu acho que eu tenho leucemia. Aí mãe, né, ficou assim, olhou para mim, mas sempre mãe foi uma rocha, assim, no hospital. Foi inabalável. Em 40 dias que a gente ficou internado, ela nunca expressou, assim, tristeza, fraqueza. Ela foi muito importante. Minha família foi muito importante em cada momento lá dentro daquele hospital. Eu me lembro que Mônica e tia Osmarina todos os dias iam no hospital. Eu tinha medo de ser furada e Mônica todos os dias ia fazer meus exames. E eu sou muito grata. Meus irmãos iam, levavam contrabando, porque eu não conseguia me alimentar direito, né? Eles levavam as comidas escondidas. Então, a minha família foi muito essencial para o momento que eu passei no início, né? Assim como até hoje eles são. Então, eu peguei e falei isso para a mãe fez uma cara de assustada. Aí ela falou para mim assim, sim, e se foi isso? Aí eu falei assim, mãe,
o mesmo Deus que ele pode curar uma gripe ou uma dengue, ele pode curar uma pessoa com leucemia. Então, para mim, vai ser a mesma fé. Então, hoje, Isso. quando eu falo isso, eu vejo assim que Deus, ele estava usando a minha boca para me falar aquilo que era para mim crer, né? Porque eu nem imaginava que os médicos já estavam pensando que poderia ser leucemia. E eu me lembro quando eu cheguei na sala do médico que ia fazer o exame, ele disse, mas por que vão pedir esse exame para essa menina? E a minha mãe disse, não sei, foi o que mandaram a gente vir fazer. Aí ele falou assim, não, mas isso daí é um caso de lúpus, não tem necessidade de fazer esse exame. Eu tenho certeza que é um caso de lúpus. E na época a gente nem sabia o que era lúpus, nada. A gente não tinha conhecimento do que seria. E mesmo assim eu fiz o procedimento horrível, muito doloroso. Tive que passar por esse momento e deu negativo, como a gente já Glória imaginava, a né? Deus. Então não foi leucemia. E eu me lembro que eu retornei à Petrolândia e um médico usado por Deus, eu não, eu pude ver ele uns dias desses atrás e eu disse para ele que ele tinha sido usado por Deus para salvar a minha vida. Ele, decorrente a todos os outros médicos, ele sempre dizia que era lúpus e ele poderia salvar a minha vida, entrando com as medicações. E como uma vez eu li num livro, que se toda doença é de Satanás, é atribuída a Satanás, tudo que é contra a doença vem de Deus. Então, os médicos Amém. vêm de Deus. Isso. Os remédios vêm de Deus. Deus deu sabedoria aos médicos. Deus deu sabedoria às pessoas que fazem as medicações para nos salvar. Então, ele sim foi usado por Deus. E eu me lembro que ele pegou um dia que eu estava muito ruim. Ele teve que aplicar altas medicações, me fez dormir. E ao acordar, ele falou para minha mãe, né? Olha, a gente temos como salvar a vida dela. Só que você precisa assinar um termo, porque ninguém permite. Eu não posso dar uma medicação a ela até a gente descobrir realmente o que ela tem. E eu lembro que minha mãe falou que assinaria. E ele olhou para mim, na hora que eu acordei, ele falou assim, Jéssica, em 3 dias você vai estar bem e você vai levantar dessa cama. E eu olhei para ele e falei, amém, eu creio. E ele me deu a medicação e sabe que eu tenho certeza absoluta que não foi aquela medicação que me fez levantar daquela cama, e sim aquela palavra daquele médico. Ele botou tanta fé que eu iria me levantar, que a medicação só foi o complemento. Então, como ele disse, quando passou 3 dias eu estava bem, já parecia ser outra pessoa, estava me alimentando, estava indo no banheiro sozinha. E passou alguns dias a mais, ele me deu alta e eu comecei meu tratamento em Recife. Foi quando chegou o exame, deu positivo para o lúpus. E eu comecei a passar pelos os médicos especialistas em Recife. E nisso, quando eu cheguei lá, aí sim eu fui descobrir o que era o lúpus. E uma das primeiras coisas que eles disseram era, olha, você não vai poder fazer isso, você não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Aí eu não aceito isso. Como é? Vai acabar a minha vida? Não. E eu me lembro que ele disse, olha, você não pode tomar sol, você não pode usar nada que seja compartilhável, sua imunidade sempre vai ser muito baixa, seu cabelo vai cair, sua pele vai ficar assim. E uma das coisas que ele falou, você não vai poder ter filho. E na época eu era noiva, meu casamento estava marcado. Eu lembro que a Alex, ele sempre esteve do meu lado. Todos os dias ele ia me visitar. E as pessoas ficavam, né? Ah, tipo assim, ele não vai mais querer você, não. Eu toda lá, né, com o rosto todo deformado, magra. E ele sempre esteve comigo, sempre, todo dia, 2 horas da tarde, que era o horário da visita, ele estava lá. Nunca ele fez cara feia, nada. E eu lembro que uma pessoa chegou para ele e falou assim, olha, Alex, o momento é agora de você querer estar com ela ou você não querer mais estar. Porque quando você se casa, já sabendo da situação, é mais difícil. E ele disse que não, que ele queria. Ele não estava casando comigo por causa de beleza, né? Ou o que seja, ou Oh, que que poderia lindo. ter filho ou não. Ele casaria comigo, independente de. Mas eu sei que foi muito difícil para ele. Eu sei que eu tinha muitas debilitações, né? Eu estava muito debilitada. E quando o médico disse isso para mim, na hora, assim, foi um choque, mas não, eu posso adotar, eu posso ficar sem filho. Para mim não era algo assim,
uma prioridade naquele momento, porque eu era só noiva. Então, eu fui, né, tomando as medicações, me cuidando, estava sendo cuidada pelos médicos e fui me recuperando. Quando eu me casei, aí sim veio o desejo de ficar grávida. Só que mesmo assim eu já tinha decidido que eu não queria engravidar, mas lá dentro de mim, né, eu ficava, ai, mas eu queria ser mãe, eu queria poder ter filho. Mas eu expressava para as pessoas, não precisa, não, tal, eu não tenho pressa, tal. E 6 meses eu me casei em julho, quando foi em janeiro, eu comecei a sentir alguns sintomas e minha mãe pegou e disse, Jessane, você tá grávida. E eu, não, mãe, eu me previno, eu me cuido, né, tal. Não, eu não tô grávida, não, Deus me livre, não sei o quê. Porque eu fiquei assustada, porque o médico, né, falava tantas coisas que eu não podia, o que podia acontecer com a criança, o que podia acontecer comigo, que eu não queria colocar uma criança em risco. Já bastava eu no risco. Então, eu ficava naquele cuidado, né? Não, eu não vou engravidar, por causa que eu não quero prejudicar uma vida. E naquele momento eu fui fazer o exame, porque minha mãe pressionou, né? Mas eu tinha, dentro de mim, eu tinha certeza, assim, que eu não estava grávida. Quando a menina me ligou do laboratório, Jéssica, tá sentada ou tá em pé? Aí eu, peraí que eu vou sentar. Quando ela me disse que eu estava grávida, eu acho que foi uma mistura, assim, sabe, de tantas coisas dentro de mim. E na mesma semana, eu tive um sangramento. Aí o Satanás já colocou, né? Aí, tá vendo? Quem mandou você engravidar? Ah, agora você vai passar por tudo aquilo que o médico um dia disse pra você. E eu me lembro que quando eu tava naquele leito, esperando para ser atendida, só o que eu dizia, eu declarava era, como aquela mulher de fluxo de sangue foi curada, assim será comigo. E eu declarei isso várias e várias vezes, várias e várias vezes. Orei pelo bebê que estava dentro de mim. E na segunda-feira, isso era uma quinta-feira, na segunda-feira eu fiz a ultrassom e tava lá o bebezinho, já bem grandinho. E o médico disse, Jéssica, já dá para ouvir o coraçãozinho, você já está com 3 meses. E eu tinha tomado as medicações e o bebê estava perfeito. E ela nasceu, o nome dela é Vitória. E minha gravidez foi perfeita, tudo perfeito. Ela não teve nada. Eu lembro que quando eu tive ela, os médicos levaram ela como se fosse um ratinho de laboratório, né? Todo tipo de exame fizeram nela, porque eles queriam encontrar alguma coisa, né? Queriam procurar alguma coisa. Mas, graças a Deus, não foi encontrado nada. E logo após eu ter ela, eu tive uma pneumonia e o médico teve que me internou com ela no meu colo, né? Ela tinha 20 dias apenas. E eu falei, Senhor, eu não vou ter problema algum, porque eu preciso criar minha filha. A partir do momento que eu tive ela, eu tinha uma motivação para me viver. Então, eu já tinha minha família, eu já tinha meu marido, mas tinha um ser que precisava de mim. Tinha uma criança que precisava de mim. Então, Deus enviou, eu digo sempre que Deus enviou meus filhos para me motivar. Todos os dias, quando eu acordar, eu tenho uma motivação para ficar em pé, para ficar bem, porque eles precisam de mim. Então, eu tive a pneumonia, e o médico disse, olha, você vai ter que tomar isso, vai ter que tomar aquilo, você vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. E sempre eu fazendo e crendo no milagre de Deus. E não houve sequela. Tudo aquilo que ele disse que, olha, você vai ficar com dificuldade para respirar. E hoje eu faço parte do louvor, canto e não sinto nada. Na época, senti vários sintomas, mas foi algo passageiro. Como disse, se passares pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Então, eu nunca temi. Sempre eu confiei em Deus. Sempre, em todos os momentos. Arthur também, quando eu engravidei de Arthur, Eveline mesmo sabe, né, Eve? Realmente foi uma surpresa e tanta, assim. Porque quando eu tive Vitória, então foi assim, né? Ah, glória a Deus, deu tudo certo, tal. Mas quando eu engravidei de Arthur, foi outro frio na barriga, né? E a de Arthur foi ainda mais, para mostrar ainda mais para os médicos do que Deus é capaz. Porque a dele foi, assim, maravilhoso. A gravidez toda, eu servi na igreja, eu fazia as coisas de casa, eu era mãe, eu não tive nada, nenhuma dificuldade, nenhuma sequela. Ia pro rema, né? Ia pro rema com barriga enorme. Então, assim, eu sempre digo que Satanás, ele sempre vai levantar coisas
contra a nossa vida, né? Mas a gente vamos ter a escolha de ficar com o que ele diz e ficar com o que o nosso pai fala. Já teve Amém, momentos que isso eu mesmo. tive um problema renal, que quase eu precisei passar por hemodiálise, e eu fiquei em Recife 30 dias aproximadamente, e na época quem ficou comigo foi Jonatas, e eu me lembro assim que todos os dias, né, a gente, parecia que a gente estava de férias no hospital, porque a gente ficava conversando ali, os médicos chegavam, as psicólogas chegavam e ficava surpresa. Não, Jéssica que tem aqui nos acrescentar. Ela que tem alguma coisa para falar para a gente. As psicólogas ficavam abismadas. Como é que uma pessoa fica tanto tempo aqui no hospital e não precisa de uma ajuda, de algo, né? E até eu, às vezes eu falava, mas era o Espírito Santo. Porque eu, às vezes, falava e ficava impressionada pelo que eu falo. E a gente percebe, né, que a gente somos boca de Deus aqui na Terra. Isso. Isso é só o reflexo. É aquilo que Deus quer que façamos. E todas as vezes quando eu preciso viajar para Recife, eu sempre, antes de sair, eu falo, Pai, me usa. Eu sei que há uma vida, há algum propósito de eu estar naquele lugar, de eu estar naquele hospital. Então, eu sempre não saio assim, eu vou para uma consulta, eu vou tomar uma medicação, não. Eu sempre sei que há um propósito em tudo isso que está acontecendo. Eu sei que nesses 10 anos é um propósito que existe. Então, eu não vivo como, é porque eu sou portadora de uma doença. Não. Eu estou vivendo um milagre. Um dia após o Amém. outro. Eu vivo um milagre. Quando eu acordo, eu estou vivendo um milagre. Todas as vezes que eu tomo alguma medicação e o médico diz, olha, vai dar isso, vai dar aquilo, e não dá nada, é um milagre. E eu já ouvi, eu Amém. sempre dizia para o meu médico, doutor, ele sempre dizia para mim assim, Jessene, você é uma mulher muito positiva. E eu dizia para ele, doutor, eu sou uma mulher de fé. E um dia, quando uma das vezes, quando eu Coisa fui para tomar linda. uma medicação, ele pegou e olhou para mim e falou assim, Jessene, realmente você não é uma mulher positiva, você é uma mulher de muita fé. Então, é muito gratificante você ouvir da boca dos seus médicos ele declarar isso. E é para isso que fomos chamados, para estar glorificando o Amém. nome de Deus onde passamos. Então, Isso mesmo. realmente eu vivo, sabe? Um milagre a cada dia. E isso já teve momentos que eu precisei de acompanhamento psicológico, porque foi uma sobrecarga na minha mente. Muitas coisas. Na época que Arthur descobriu que tinha catarata e precisou fazer a cirurgia, para mim foi um baque grande, porque enquanto era na minha vida, estava tranquilo, sabe? Eu sabia Pois lidar. é. Quando atingiu o meu E Arthur filho, tinha quantos anos? 1 aninho e pouco, um né, era o Jason? quando ele fez a cirurgia, 1 ano e 3 meses, mais ou menos. E quando foi nele, assim, eu senti, sabe? Só que, sabe que quando Deus, ele vê que a gente não suporta aquilo, é o momento dele agir. Então, ele veio, realmente, ele me colocou no colo, ele cuidou de mim nesse momento. Então, eu superei. Foi algo, assim, muito rápido, mas realmente eu precisei. Eu precisei ser cuidada na época. Porque a gente somos triplo. Somos mente, alma e espírito. Devemos cuidar de tudo. Devemos cuidar do nosso corpo, do nosso espírito e nossa alma. E naquele momento eu precisava me cuidar. E graças a Deus pelos médicos, graças a Deus pela psicóloga que me amparou. Foi, assim, um momento muito difícil, mas eu superei. Foi mais um momento que eu superei. E Deus, ele tem se mostrado assim. Cada vez ele tem que se mostrado ainda maior. Cada vez que o diabo coloca algo grande, Deus mostra ainda a grandeza dele. Ele coloca, eu Isso. digo assim, que nunca Satanás ele vai me fazer cair, né? Me passar pelas mesmas coisas. Eu nunca vou ser enganada Amém. na mesma coisa novamente. Então, ele começa a querer procurar coisas novas. Mas eu sempre vou sair vencedora, porque somos mais do que vencedores. E isso é o que Amém. Isso me mesmo. dá mais ânimo. Gente, vocês veem esse sorriso lindo dessa mulher assim, com essa fé toda. Ela passou pelo lúpus, ela tá fazendo tratamento ainda. Agora que parou não foi Jéssica, né? Assim, mais de 15 em 15 dias praticamente. Ou ela ia por conta do problema dela, ou ela ia por conta do problema de Arthur. Glória a É, Deus que Arthur agora tá bom, né? Já tá. Mas Satanás sempre se levanta e ainda se levantou mais uma vez contra ela, que isso, foi no problema do quadril, não é? Ela agora isso. tá. A gente crê que ela não vai precisar passar por essa cirurgia, mas se tiver que passar é porque tem um propósito, né? Ela passa, como ela falou, ela vai para o Recife não só para fazer um tratamento, porque a gente sabe que ela é sarada e curada, mas tem um propósito ainda
para essas viagens dela. Foi um desgaste, não foi, Jessane? Como Isso. foi? Assim, como eu tomo muitos tipos de medicações, né? E uma delas, elas causam desgaste nos ossos. E eu tomei ela por muitos anos. Faz exatamente mais ou menos uns 2 anos que eu parei com essa medicação. E quando eu parei, até o médico disse, ó, graças a Deus que ela não deixou nenhuma sequela, né? E eu me lembro que quando eu parei essa medicação, eu fiquei muito feliz, que era uma das medicações que mais prejudicava. E eu peguei e comecei a fazer alguns exames, né? E eu comecei a sentir muitas dores no ombro e no quadril. Na época eu amamentava Arthur ainda, e eu pensava que era por conta da amamentação, por estar deitada no mesmo lado, né? E o médico começou a perceber que não era algo simples, que precisava de alguns exames complementares. Isso foi quando ele pediu para fazer uma ressonância. Primeiro ele pediu um raio-x, e no raio-x ele viu um desgaste. E ele falou assim, olha, vamos fazer uma ressonância para a gente tirar só a dúvida. E realmente, quando ele fez essa ressonância, quando veio o resultado, veio que eu estava com osteonecrose bilateral nos 2 quadris. E eu precisava tirar a cabeça dos 2 quadris e colocar uma prótese. E na hora que ele falou isso, assim, eu fiquei em choque, assim, né? Meu Deus do céu. Eu parei a medicação, estava muito feliz. E eu, na hora que ele falou, eu fiquei naquilo. Saí do laboratório lá, saí da sala do médico depois. Aí eu falei, né, pra minha família, tudo. Mas depois eu falei assim, Senhor, se for para me passar pela cirurgia, vai dar tudo certo, vai ser um sucesso. Mas se for para criar osso onde não tem, vai acontecer. Porque Amém, eu creio. Deus ele criou o nosso corpo. Deus ele sabe criar ossos. Deus ele sabe criar nervos. Ele sabe criar tudo. Então, assim, eu fiquei numa tranquilidade. Eu fiz tudo aquilo que o médico pediu, dei entrada na cirurgia, fui no especialista, tudo direitinho. Mas eu creio que se for da vontade de Deus, que não seja feita a cirurgia, vai acontecer. Então eu fiquei tranquila, Amém. faço direitinho as recomendações, sinto a perna, mas não é algo assim que me tire a paz, não é algo que me aborreça, que não me deixe curtir minha família, que não me deixe servir ao Senhor. Então não é algo, sabe, que me impede de viver. Se foi isso, a ideia de Satanás, ele não Ele conseguiu. não... Mais uma vez ele Amém. vacilou. Gente, vocês podem observar que nada parou essa pessoa, nada, nada, nada parou, Jéssica, e é por isso que eu digo que ela impacta a minha vida. Quando eu via no louvor, quando eu via servindo na salinha, quando eu via em várias coisas que ela fazia, e assim, nada. Às vezes ela ia, e às vezes eu ficava com o meu coração doído, eu nunca disse isso a ela, às vezes eu via ela descendo assim do altar, mancando. E eu dizia, meu Deus, ela tá na maior felicidade do mundo, mas eu acho que ela tá sentindo uma dor ali, porque ela desce mancando. E às vezes eu dizia, tá melhor, não é? Assim, às vezes eu percebia que tava melhor, porque eu creio nessa melhora realmente. E assim, nunca teve, não foi, Jessane? Pelo menos desde o tempo que eu conheço o Jessane, eu nunca vi em nenhum momento dizer Jessane não veio, o Jessane não vai servir, ela parou por conta de alguma circunstância, não foi? Nunca me parou, graças a Deus. Não vai me parar, se Deus quiser. Amém. Eu E um dia aí, minha desse, gente, eu tava até comentando com a Alex, né? Que a gente tava vendo umas fotos e eu vi uma foto de quando Arthur foi apresentado e ele tava com um mesinho de vida e eu já tava com roupa da diaconia. Então, eita, até depois da gestação eu não tive, não, os cuidados, não. Eu me lembro que com 15 dias dele nascido, como estava sendo perto de casa, que a igreja também reforma, eu fui na escola e o pessoal tudo, mulher, tu acabou de ter bebê. Mas eu arde no meu coração tá na igreja, servindo, tá na igreja cultuando, recebendo da palavra. É o meu desejo estar ali. amém, amém. E assim, olhando e vendo tudo que você passou, teve algum momento que você disse, não, nesse momento agora eu vou parar. Teve alguma dessas circunstâncias que você disse, não, agora eu cheguei no meu limite, eu vou parar porque eu não tô aguentando. Eu creio e pelo que eu vejo, acho que em todo momento você teve adorando, porque eu sou muito de observar as pessoas e eu
Eu era das fotos, gente. Eu via todo mundo, quem estava adorando. Não, e não estou falando só de uma adoração dentro da igreja, não. Porque eu acho que o que a gente vê na igreja, as pessoas adorando, já é um reflexo do que a pessoa já vive em casa. E assim, Jessene era uma pessoa que eu olhava e olho e vou continuar olhando, porque ela se mudou. Ela foi para longe, mais um longe que ainda está pertinho, né? Certo. França, e quem aí ganhou um presente, né? Porque vai ficar. Mas assim, teve algum momento que você disse, não, não vale a pena, eu vou parar, eu tô cansada, eu tô. Senhor, eu vou jogar minha capa e deixar pra lá. Eu não vou dizer assim, Eve, que foi realmente com essas palavras, sabe, que eu vou coisar. Mas já teve momentos que eu quis diminuir a intensidade, que foi na época de Arthur. Eu acho que eu fiquei muito abalada emocionalmente na época que eu descobri que ele estava com catarata. E é algo assim, né? Que era muito fácil de reverter, era muito fácil de ajeitar, não era algo que ele ia morrer, mas aquilo me abalou muito. Eu lembro que na época, assim, me abalou muito, que eu ficava tão agoniada assim quando as pessoas chegavam para mim e diziam assim: mulher, tu é tão forte. Ô, oh, mulher, tu é tão forte. Ah, essa palavra me deixava agoniada. E eu não sou forte. Ah, eu não dizia isso, né? Mas dentro de mim ficava: ah, fulano nem sabe o tanto que eu choro em casa. Ô, oh, fulano nem sabe do que eu tô passando. Mas aí eu comecei a pensar, né? Meu Deus, mesmo tudo isso que eu tô passando, eu ainda consigo ser forte. Eu ainda consigo, porque mesmo eu no momento que eu estava, né, tão debilitada, tão frágil que eu estava, mesmo nesse momento eu não deixava de congregar. Eu não deixava de escutar a palavra, eu não deixava de adorar. Pelo contrário, para mim, quando chegava o dia de culto, quando chegava o dia da gente estarmos na igreja, era o dia que eu mais me alegrava, porque lá eu sentia um refrigério tão grande. Quando a gente estava, né, todo mundo reunido, quando eu chegava e tinha alguém na recepção para me abraçar, quando eu via meus pastores, quando eu via as pessoas que me amavam, então eu me sentia tão protegida, tão cuidada, que aquilo me abastecia para os próximos dias. Então eu contava os dias para chegar um dia de culto, porque eu precisava estar ali, eu precisava estar com as pessoas. Então é muito importante. Você que está passando por alguma dificuldade, alguma coisa, é muito importante você congregar, você estar rodeado de pessoas que vai te ajudar. É muito importante você que tem algum familiar que está passando por algum momento difícil em saúde, né? Alguma enfermidade. É muito importante você estar presente, estar ali do lado apoiando. É muito importante. Como foi importante cada um da minha família, sabe? Estar ali comigo, me apoiando, me levantando, estar me acompanhando em cada viagem, estar me dizendo palavras que eu gostaria de ouvir, que eu precisava ouvir. É muito importante quando você estiver numa recepção na igreja, você abraçar, você falar palavras vindas de Deus. Como é importante você deixar ser usada por Deus, porque foi Isso. nesse momento, sabe? Nesse momento eu precisei das pessoas. Foi isso que me fez continuar, ficar perseverante. Foi as pessoas estarem ao meu lado. Foi o corpo de Cristo, foi o corpo da minha família, foi tudo isso, essa base. As pessoas em si foi o que me fez estar como eu estou hoje, mais firme ainda. Amém. Jéssica, né? A gente tinha tanta coisa para conversar, mas uma hora passa tão rápido e a gente ainda teve alguns probleminhas de internet. Mas eu queria que antes da gente terminar, a gente tem mais ou menos 1 minuto e meio ainda, que você deixasse assim uma mensagem realmente de motivação. Eu sei que tem gente que passa por problemas de saúde e muitas vezes se afastam porque acham que aquela doença vai parar o trabalho, aquela doença vai parar os sonhos, aquela doença vai parar os planos de Deus para a vida delas e nada te parou. Então eu queria que você deixasse assim uma mensagem de motivação mesmo assim para as pessoas que estão na live agora, para as pessoas que vão assistir depois, né? Que elas possam receber de você aquilo que você recebeu de Deus e que você vive. Olha, uma coisa que sempre foi o que me levantou, sempre foi o que motivou, foi uma palavra que minha mãe sempre me dizia: tudo passa,
Jessane, tudo passa. Quantas vezes eu escutei isso? Quantas vezes chegou más notícias aos meus ouvidos e ela olhava para mim e ela dizia, tudo passa. Então eu vou te dizer, se você estiver passando por alguma dificuldade, alguma coisa, tudo passa. Na Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. A palavra diz isso. Eu tenho certeza que você já viveu coisas grandes, você já viveu momentos de felicidades, você já teve, já tem coisas que te dá esperança, você tem um futuro. Deus, ele tem uma linda história para cumprir na nossa vida. Estamos percorrendo essa história. Então não devemos parar, porque esse é o desejo de Satanás, nos parar. Então todos os dias quando eu acordo, proponho no meu coração que eu vou vencer mais um dia e que nada vai me parar, nada, independente de circunstâncias e independente do que eu esteja passando, eu sempre falo aquilo que eu quero ver. Então todos os dias quando eu tomo alguma medicação, o que eu falo? Essa é a última vez que eu tomo essa medicação. Amém. Todas as vezes que eu viajo para Recife, eu sempre falo, essa é a última vez que eu viajo para fazer consulta. Então, isso é declarar aquilo que vamos ver. Então, lembre sempre, tudo passa. Então, se você estiver passando por alguma dificuldade, vai passar. E se você estiver passando por algum momento de felicidade, aproveite, porque isso também pode passar. Então, vamos se firmar naquilo que Deus tem ao nosso respeito. Vamos declarar aquilo que Deus tem para a nossa vida e não o que Satanás está pintando na nossa frente.